Então presta atenção, irmãos. Aqui eu coloquei os pés da estátua. Os pés da estátua de barro misturado com ferro, ferro misturado com barro. Também eu vou colocar aqui os 10 chifres e a besta. Vocês estão vendo o chifre pequeno e os 10 chifres saindo da besta. E aqui a gente tem também a besta de 7 cabeças, né? A besta que é semelhante ao leopardo. Ela tem 7 cabeças, é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Por que eu coloquei essas 3 imagens? Porque elas estão em paralelos. Aqui eu criei uma linha de paralelo, então eu coloquei Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e aqui eu cometi um erro, que não vai dar para consertar agora. Eu coloquei Daniel capítulo 13 e 17, na verdade é Apocalipse, ok? Esse erro que eu cometi não dá para consertar porque já está editado. Eu teria que colocar uma máscara aqui e arrumar, mas eu estou com pressa de gravar o vídeo, fica assim mesmo. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 e 17 estão em paralelos. Eu vou explicar o porquê. Pode ver que a besta de Apocalipse 13, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Pode ver que em Apocalipse 13, Deus acabou remontando o cenário de Daniel capítulo 7. Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Essa é a besta de Apocalipse 13. Então, em Apocalipse 13, Deus está nos induzindo aí em Daniel 7. Ela tem 10 chifres. Pode ver que ela tem 10 chifres. E o quarto animal de Daniel 7 também tem 10 chifres. E aí sai um chifre pequeno, que é a própria besta de Apocalipse 13. E Daniel capítulo 7 está em paralelo com os 10 dedos da estátua. Eu mostrei isso para vocês entenderem que Deus estabeleceu um paralelo entre Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, já que o Apocalipse 17 explica tudo. Explica tanto a besta de Apocalipse 13, que é a mesma, tanto os 4 animais como a estátua. Então eu vou ler alguns versos aqui em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17 para vocês confirmarem que é assim. Não vou explicar todo o capítulo, claro, não tem como. Não vou falar sobre a besta da terra, não vou falar sobre a marca da besta. Em Apocalipse 17 eu não vou falar sobre a prostituta, eu vou falar somente aquilo que eu quero mostrar nesse vídeo. Em um outro vídeo eu posso falar sobre todas essas coisas. Em Apocalipse 13 diz o seguinte: E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Pode ver que os diademas eles estão sobre os chifres, para mostrar que é os últimos 3 anos e meio, que realmente são os 10 reis de Apocalipse 17. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, pés como de urso e boca de leão. Tá vendo? Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Aqui tem muita informação. Deus está mostrando lugares geográficos, Deus está mostrando características desses reinos, dessas localizações, o que eles falam, o que eles fazem, o que eles farão, o que eles falarão. E no verso 3 diz o seguinte: Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta tem 7 cabeças, apenas uma delas foi ferida com uma espada. Aqui eu já adianto para vocês que se você somar a estátua com os 4 animais e Apocalipse 17, é impossível que essa cabeça seja o Império Otomano, que é a 7ª cabeça que já se levantou, foi ferida no passado e está revivendo agora. Essa interpretação, segundo o conhecimento que eu tenho das profecias, está incorreta. Esse vídeo que está aparecendo aí na tela explica um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Assista depois, ok? E aí no verso 4 diz o seguinte: E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Aqui quando diz foi-lhe dada uma boca, a gente já sabe que a boca dela é de leão. Leão é Babilônia, e Babilônia está no atual Iraque. Agora eu pergunto para vocês, quais são os povos que habitam o Iraque? O que está escrito na bandeira do Iraque? Isso é o que a boca da besta fala. Entendeu? Ela tem pés como de urso. Quais são os povos que habitam o Irã? Ela é semelhante ao leopardo. Como o leopardo tem 4 cabeças, essa parte é mais complexa de se explicar. Mas aí está o norte, está o sul e está as outras 2 cabeças do leopardo, né? E no verso 6 diz: E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o seu nome
e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Aqui está alguns paralelos estabelecidos em Daniel 7. Pode ver, ó, boca que proferia arrogâncias, aqui é o que o chifre pequeno faz, blasfêmias, autoridade para agir 42 meses, aqui está aqueles 3 tempos e meio de Daniel 7. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o seu nome, o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, aqui, ó, faz guerra. Essa palavra aqui, peleja, é a palavra guerra. E vencesse. Isso daqui é exatamente o que está em Daniel 7. O chifre pequeno fez guerra contra os santos e venceu. E no verso 8 continua: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Até aqui o verso 8. Então você pode ver que é uma besta de 7 cabeças. Uma dessas cabeças levou uma espadada e ela reviveu, certo? A sua cabeça foi curada. Aí aqui na continuação do capítulo vai explicar o que aconteceu com essa cabeça curada. Vai falar da besta da terra, né? Pode ver aqui o subtítulo, a besta que emerge da terra, que eu não vou explicar agora sobre ela, mas eu quero explicar sobre a cabeça que foi curada. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Então essa besta da terra, que é revelada em Apocalipse 19 como falso profeta, ela fala como o dragão. E não pense que eu não estou falando aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu estou falando aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. Vai envolver vários conflitos. Eu só estou aqui remontando um cenário profético para vocês entenderem o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Aí olha o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Olha, que está falando de uma das cabeças que recebeu a espada e foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe fora dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Ou seja, uma das cabeças que foi ferida a espada revive no futuro e vai ter uma imagem. Não somente uma marca, vai ter uma imagem estabelecida. Entendeu, irmãos? A explicação de tudo o que está acontecendo aqui vai estar em Apocalipse 17 e alguma coisa em Apocalipse 19. A maioria está em Apocalipse 17. Então vamos ver o que tem em Apocalipse 17. As informações aqui são muitas, muitas mesmo, ainda mais quando entra essa meretriz. Na verdade, o que eu quero explicar mesmo é a partir do verso 9, irmãos, porque é aqui que está a explicação. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, ainda não veio. E quando chegar, tem de durar pouco. Aqui está exatamente como está no grego. Tem de durar pouco. A besta que era e não é ela também o 8º rei, e procede dos 7. E caminha para a destruição. Agora presta atenção, irmãos, no verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Diz que são. Eles vão surgir bem antes de receber poder. Os quais ainda não receberam o reino. Vocês perceberam que aqui no verso 12 está explicando sobre a 7ª cabeça e o reino que dura pouco? Que é exatamente a 7ª cabeça? Presta atenção, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Aqui, 5 já era. Um existe. Era Roma no tempo atual de João. E o outro ainda não chegou. Vou frisar de azul essa parte. E o outro ainda não chegou. Esse é o 7º. E quando chegar, tem que durar pouco. O Império Otomano durou somente 600 anos. Eu falo isso porque se colocar a Babilônia e a Pérsia junto, não dá o tempo do Império Otomano. O Império Otomano não se enquadra aqui nessa informação, que tem que durar pouco. Então alguns irmãos querem comparar o Império Otomano com o Império Romano. O Império Romano dura cerca de 1.200, 1.300, 1.400 anos. Aí eles comparam o Império Otomano e falam, o Império Otomano durou só 600 anos, metade do tempo do Império Romano, então durou pouco.
Mas a profecia não está mandando você comparar o 7º reino somente com o 6º. E se fosse assim, o 8º rei duraria só 3 anos e meio. Então o reino que está durando pouco é o 8º rei, e não o 7º reino, se fosse essa a interpretação correta. Então a informação que tem que durar pouco perderia o seu sentido. Por que a profecia iria estar me dando essa informação? A 7ª cabeça tem que durar pouco, comparando somente com a 6ª, tem que durar pouco tempo, mas na verdade é o 8º rei que vai reinar só 3 anos e meio. Você vê que, para que isso daqui? Perde o sentido. Para que a profecia fala que o 7º reino tem que durar pouco tempo, comparando somente com o 6º? Não tem sentido. Se é o 8º reino que vai vir depois do 7 e durar 3 anos e meio, então isso perde o sentido. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E aqui diz que o 7º reino ainda não chegou. Quando chegar tem que durar pouco tempo. O Império Otomano já é desclassificado dessa parte. Eu não estou anulando o Império Otomano na estátua e nem nos animais, mas ele não é a 7ª cabeça. Porque a 7ª cabeça tem que ter 10 chifres, irmãos. Olha o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Olha, os quais ainda não receberam o reino. Vocês estão vendo? Ainda não chegou. Não receberam o reino. Ainda não chegou. 7ª cabeça. Não receberam o reino. Ou seja, os 10 chifres que estão sendo falados aqui no verso 12, não pode estar na 6ª cabeça. Não pode estar aqui, ó. Um existe. Os 10 chifres não podem estar aqui. Os 10 chifres têm que vir depois desse agora existe. Depois, do mesmo reino, mas é depois. Então, quando fala o outro ainda não chegou, então está aqui, ó, o verso 12, para explicar o 7º reino. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, ou seja, não chegou. Mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Aqui está o tempo que a besta reina, 3 anos e meio. Isso sim é durar pouco tempo. Isso sim é durar pouco. Entendeu? Então, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres têm que estar em uma das cabeças. Qual é a cabeça que você vai colocar os 10 chifres? A 6ª? Não pode ser, nem na 5ª. Tem que ser na 7ª. Na 7ª cabeça está os 10 chifres. E aí se levanta o 8º rei, que é o chifre pequeno que se levanta dentre os 10 chifres, que vai estar na 7ª cabeça. Concluindo, quando se fala dos 10 chifres, está falando de quais chifres? Dos 10 chifres que está na besta de Apocalipse 13. Na besta de Apocalipse 13 tem 10 diademas sobre os 10 chifres. Isso quer dizer que chegou o tempo dos reis receberem autoridade com a besta. E a besta de Apocalipse 13 só tem autoridade para agir 3 anos e meio. Então aqui está falando, olha, aqueles 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade, os diademas, com a besta por 1 hora. Então esses 10 chifres, está falando dos 10 chifres da besta de Apocalipse 13. E como eu já mostrei, a besta de Apocalipse 13 está em paralelo com o 4º animal de Apocalipse 7, aonde tem os 10 chifres. E os 10 chifres de Apocalipse 7 está falando dos pés da estátua, por isso 10. Ou seja, o que está sendo explicado aqui, irmãos, tem a ver com a estátua. Aqui está explicando os pés da estátua, entende? E quando você entende isso e compara isso, você tem revelação. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui está a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua é muito interessante, é espetacular. As revelações que Deus deixou aqui são tremendas. Nela está escondido todas as informações da história da humanidade, o que se sucederia nos reinos, os combates, guerras, datas, tudo está aqui nessa estátua, se você comparar ela com os 4 animais e com Apocalipse 17. Então aqui está a estátua, aí eu coloquei um quadro para a gente meditar nela. Lembra que eu falei que Apocalipse 17 está explicando sobre a estátua? Então aqui eu coloquei era, não é e aparecerá. Embaixo eu coloquei 5 caíram, 1 existe e durar pouco. Porque o outro ainda não veio. Quando viesse o 7º reino, né? 5 mais 1, 6. O próximo quadro, que é o de vermelho, tem que durar pouco tempo. Pode ver que esse quadro está falando de passado, presente e também de futuro. Certo, irmãos? Então eu vou explicar de novo para vocês. Aqui está o quadro. Diz, a besta que viste era, porque ela estava no futuro.
era e não é, porque um tempo ela não seria, ela não apareceria. Mas ela aparecerá. Então ela era, não é, mas apareceria. Então quando ela aparece, ela é o 8º rei e ela sai do abismo. Tem 3 informações em Apocalipse 17. A besta que viste era, não é, mas aparecerá. 1. A segunda expressão é era e não é, mas há de surgir do abismo. 2. E a terceira expressão é a besta que viste era e não é, e é ela também o 8º rei. Essa parte de branco que diz era vai estar alinhado com 5 caíram. Era, 5 caíram. Pode ver que está falando da besta de 7 cabeças. Uma das cabeças foi ferida e volta no futuro, como sendo a besta total, né? Então, era está alinhado com 5 caíram. Não é, está alinhado com 1 existe. Tempo atual de João. Não é. 1 existe. E a parte de vermelho aparecerá, vai estar alinhado com o outro ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco tempo. Então vocês podem ver que está tratando de passado, presente e futuro. A besta que viste, de 7 cabeças, né? Era. Aí, ó, 5 caíram. Isso é passado. Olha a parte de amarelo. Não é. Tempo atual de João, onde ele está recebendo a profecia. É o Império Romano. Não é. E quando vai explicar das cabeças, diz 5 caíram e 1 existe. Está alinhado, presente. Agora a parte de vermelho diz era, não é, mas aparecerá. Isso é futuro. Quando vai explicar das cabeças, no quadro de baixo, diz 5 caíram, 1 existe, o outro ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco. Aí, futuro. Deus já está dando sugestões aqui. Esse quadro, irmãos, foi programado por Deus. Essa explicação foi feita para a gente fazer esse mapa mental. Entendeu? Pode ver que está tudo alinhado. Ou seja, a besta que viste era, ela tem 7 cabeças. Era, não é, mas aparecerá, passado, presente e futuro. Ela tem 7 cabeças. E quando vai explicar das cabeças, diz 5 caíram. 1 existe. O outro ainda não veio. Quando vier tem que durar pouco tempo. Deus já está dando uma sugestão para a gente. A besta que era no futuro, ela é uma das cabeças que foi ferida no passado. Certo? Presta atenção nisso. A besta que está no futuro, de 7 cabeças, ela é uma das cabeças que foi ferida no passado. Era. Está alinhado com 5 caíram. Deus já está mostrando que uma das cabeças que foi ferida está entre as 5 que caíram. Então diz, não é. E na explicação das cabeças fala, 1 agora existe. Ou seja, o Império Romano que existia no tempo de João não é a besta. É a parte de ferro. Não é a besta. E essa parte que está falando do 8º rei está alinhado com qual expressão? Durar pouco, ou seja, está falando da 7ª cabeça, porque na 7ª cabeça tem 10 chifres e desses 10 chifres vai se levantar aquele que aparece no futuro. Ou seja, o 8º rei é o chifre pequeno que domina sobre a 7ª cabeça, que tem 10 chifres. Por esse motivo também, o Império Otomano não pode ser a 7ª cabeça, que foi ferida no passado, porque ela ainda vai se levantar no futuro. Entendeu, irmãos? Agora olha para essa parte que diz era, irmãos. Ela vai estar alinhada com aquela cabeça, uma das cabeças que foi ferida em Apocalipse 13. Recebeu a espada. Entendeu? Era. Uma das cabeças foi ferida. Essa expressão está em Apocalipse 13. Também vai ser alinhada com Apocalipse 17. Não é. Não é, vai estar alinhado com o Império Romano, que existia no tempo atual de João. Tá vendo? Não é, 1 agora existe. É o Império Romano. Agora aparecerá no futuro. Aqui vai estar falando da 7ª cabeça que tem 10 chifres, da onde se levanta o chifre pequeno. Entendeu, irmãos? Essa aparece no futuro. E aí sim, irmãos, dura pouco tempo, 42 meses. Deu para entender? Eu creio que deu para vocês entenderem. Caso vocês não entenderam isso, tenta assistir mais uma vez aquela parte que eu expliquei sobre Apocalipse 17. Tenta colocar, irmãos, o Império Otomano aqui nos pés da estátua. Tenta colocar ele aqui, não vai dar certo. Porque aqui na estátua a gente tem a contagem dos reinos. Eu vou estar mostrando isso em um segundo vídeo, né? Num segundo material que eu postar. Porque nesse não vai dar. Ok? E como eu sempre falo no final dos vídeos, não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilha ele no Face, faça parte do canal se inscrevendo no canal, clica no botão inscreva-se. Ok, irmãos? Eu sei que eu não falei aí de Roma Papal, né? Da parte dos papas,
da parte do Vaticano, mas essa parte agora está começando a dar mais sentido. Irmãos, antes eu anulava essa parte do Vaticano, hoje eu não anulo mais por causa da perna esquerda. Ok? Mas também eu não posso deixar de olhar para a perna direita, que é onde está o Oriente Médio, e é da perna direita que vem o anticristo, não é da perna esquerda. Ok, irmãos? É assim que eu penso. Vai ser muito difícil ver o anticristo vindo da perna esquerda. O anticristo, segundo as profecias da palavra de Deus, vem da perna direita, do Oriente Médio. Só que ele vai expandir a sua ideologia, o Alcorão, para o Ocidente. E vai ter uma expansão da ideia do Ocidente para o Oriente Médio. É exatamente isso que eu quero explicar para vocês no próximo vídeo. Ok, irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.